Bom, aí a gente vai ter que emprestar um pouco um conceito de um guia orientativo, né? Por primeiro, o Marco Civil da Internet vai ser utilizado, como a gente já viu, mas a LGPD não, né? A Lei Geral de Proteção de Dados ela não é aplicada. O artigo 4º da lei LGPD já determina que não há aplicação no caso de segurança pública, como seria o caso das comunicações. Agora, a pergunta que você me fez é quais condições, como que coleta, onde vai ser armazenado, ou seja, quais são os critérios técnicos de armazenamento dessas imagens, dessas câmeras, né? E aí a gente pode utilizar os guias orientativos da ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E ela, no site, se vocês colocarem lá no Google ANPD e Enter, é o primeiro link que vai aparecer. Você clicando nesse link, vai acessar o site, você vai clicar no menu. O menu são 3 traços pequenos azuis no canto superior esquerdo da tela. Você clica ali, vai abrir o menu. Você vai clicar em Central de Informações. E lá você vai atrás dos guias orientativos. Lá tem guia orientativo para tratar dado pessoal na educação, no poder público, nas eleições, em uma gama de circunstâncias. E tem um guia orientativo que é meio antiguinho, que é de 2020, de maio de 2020, que ele trata sobre os agentes de tratamento, qual que é o mínimo que o agente de tratamento tem que ter. E é ali que vai estabelecer que você tem que ter firewall, antivírus, restrição de tratamento. Você vai ter ali o kitzinho, o conjunto de elementos mínimos que devem estar presentes. E esse guia orientativo ele muda de tempos em tempos, porque a tecnologia muda, né? Então, se eu falo que eu preciso de um antivírus versão X, amanhã essa versão não serve de nada, então eu tenho que atualizar. Se eu tivesse essa informação na lei, meu Deus, teríamos que alterar a lei. Aí vem parlamentar negociando, querendo ligar aqui. Por isso que está certo deixar isso tudo na mão só da ANPD. Então, ao invés de eu chegar aqui e falar assim para você, Rebeca, precisa ter, tem que ter antivírus, tem que ter firewall, além disso tem que também desenvolver uma coleta com dados mínimos, acesso restrito a uma ou duas pessoas, eu vou estabelecendo para você critérios, né, digitais e físicos para proteger aquela informação. Só que no frigir dos ovos, a lei, Marco Civil e a própria LGPD, que não se aplica nesse caso, mas como princípio pode ser utilizado porque vem da Constituição, ela estabelece que nós devemos buscar esforços razoáveis para a nossa proteção. Em outras palavras, a polícia não poderia gravar todas essas informações, essas imagens, colocar lá no Google Drive do Google e deixar todos os policiais acessarem essa pasta. Não pode. Por quê? Porque pode se perder, pode se apagar, não tem controle de log, etc e tal. Então, esses esforços razoáveis que a lei traz para a gente são os esforços razoáveis dentro da tecnologia daquele momento. Então, hoje, eu diria, tem que ter firewall, tem que ter antivírus, tem que ter revisão humana, tem que ter... Coloca uma lista enorme. Mas pensa comigo. E se amanhã a computação quântica chegar? E se amanhã a IA se tornar mais avançada do que é hoje, e parece que a coisa está encaminhando para esse lado? Não teria que mudar as condições de guarda? Não teria que mudar as condições de acesso? Porque, de repente, hoje não existe um programinha, amanhã tem um programinha que invade tudo, inclusive essas imagens. Aí lascou, né? Tem que alterar completamente a maneira como vai se alterar. Então, eu diria, a referência legal é guarda, coleta, transferência, compartilhamento, qualquer tipo de tratamento dessas imagens da câmera corporal tem que atender uma proteção razoável. O que é proteção razoável? Dentro da nossa tecnologia, ela apresente uma proteção para os dias de hoje. Se eu pego um computador novinho, top de linha, cheio de programa atualizado, fecho ele em 2010 e não vou mais abrir. Só vou abrir esse computador em 2020. Você acha que em 10 anos os programas que estavam lá estão atualizados? Será que esse programa, esse computador agora desatualizado, ele é adequado para o trabalho? E aí você começa a pensar, não, não é. Então, o esforço razoável é isso. Quer dizer, então, que se um hacker russo, QI 200, com um computador comprado pelo Putin, para invadir a câmera da Polícia de São Paulo, e ela for invadida, quanto que São Paulo responde? 0. Porque o ataque foi muito acima do esperado. Então, em tecnologia, todo mundo vai ser atacado. A pergunta não é se você vai, se você não vai. A pergunta é quando você vai. Né? Então, esse esforço razoável ele vem trazer esse tipo de situação. Então, restrição de coleta. Mas o mais importante que eu diria para você, Rebeca, é que o Estado de São Paulo, qualquer outro, não pode terceirizar esse serviço. Tem que ser do próprio Estado. E isso dá um pouco de alívio aqui para a gente. Por quê? Em sendo do poder público, pelo menos em tese, tem que se cumprir o interesse público sobre o privado. Quando é só privado, às vezes a gente tem um aumento de desigualdade, uso de inteligência artificial, né? Você tem uma dificuldade maior e não uma facilidade.